Vou só colocar a gravação. Uhum. Muito bem, então, olá, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Sou Alcina Correia, diretora do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação aqui do ICAD. Aqui está também a minha colega Carla Cachola, também da Unidade de Informação e Comunicação. E vamos então dar início à videoconferência ECAD 2024, Bem-estar, Saúde Psicológica e Comportamentos Aditivos. Agradeço a vossa presença e a presença de todos e o interesse neste tema. Tivemos 574 inscrições. E é uma presença com alguma relevância. Obrigada por isso. O enquadramento para esta videoconferência é o recentemente divulgado relatório do estudo realizado pelo ICAD em meio escolar com jovens dos 13 aos 18 anos sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e dependências, e é o primeiro produto deste estudo focado na análise da relação entre os comportamentos aditivos e o bem-estar e a saúde psicológica dos jovens desta faixa etária. Trouxemos este relatório para aqui, para ser discutido, e com esta sessão pretendemos precisamente reforçar a literacia nestas áreas, refletir sobre os principais resultados e também contribuir para a definição de caminhos futuros de prevenção, também de áreas de atuação e de intervenção. Aproveito para agradecer em nome do ICAD a todos os elementos do painel pela disponibilidade e pela generosa partilha de conhecimento e experiência, mas também do tempo que nos disponibilizam para estar aqui. Informo mais uma vez os participantes que os microfones e as câmaras estão desligados, portanto as questões podem ser colocadas no chat e que o moderador depois também dirá em que momento é que serão respondidas durante a sessão. A doutora Joana Teixeira está aqui conosco, passo-lhe a palavra. A doutora Joana Teixeira é presidente do Conselho Diretivo do ICAD e coordenadora nacional para os comportamentos aditivos e para as dependências, e passo-lhe a palavra para uma mensagem de abertura. Obrigada, doutora Joana. Muito obrigada, doutora Alcina Correia. Portanto, olhem, queria mesmo começar por agradecer a presença de todos e congratular-me com a elevada participação nesta iniciativa. Já é a segunda videoconferência que tem centenas, acima de 500 inscrições e vamos, com certeza, ao longo da manhã assistir aqui a mais participantes. Portanto, sejam muito bem-vindos hoje à videoconferência. Estas videoconferências têm vindo a responder às necessidades de acesso facilitado à informação e conhecimento atual e relevante, que são recursos essenciais que nos capacitam para decidir e atuar de forma mais informada no nosso campo profissional e também na vida cotidiana, no contexto em que nos movemos. Desempenham ainda funções que considero particularmente relevantes, nomeadamente criar momentos de pausa e de reflexão, despertar a curiosidade, sugerir pistas de análise e estimular o aprofundamento e a compreensão da realidade. Agradeço a disponibilidade dos convidados externos, parceiros nesta caminhada, a doutora Tânia Gaspar, da Universidade Lusófona, a doutora Alexandra Batista, da Universidade de Évora, o doutor Nuno Rodrigues, do Ministério da Educação, e agradeço também aos colegas do ICAD pela participação, a doutora Luísa Moraes, do CRI Porto Ocidental, a doutora Patrícia Monteiro, do CRI de Viseu, e ao moderador e coautor do estudo, naturalmente, o Dr. Vasco Calado, do Departamento de Investigação, Monitorização e Comunicação. O ICAD assume um papel central na produção de conhecimento, na monitorização da situação do país quanto ao uso e abuso de substâncias e outros comportamentos aditivos, na identificação de prioridades de atuação e também na definição de orientações estratégicas para os profissionais, sempre com base em evidência científica sólida. O relatório que hoje discutimos é mais um exemplo desta linha de atuação, conhecimento orientado para a ação. Este relatório, o ECAT-CAD 2024, aprofunda a compreensão da relação entre comportamentos aditivos e a saúde psicológica dos jovens. Incide sobre alunos do ensino público português,
entre os 13 e os 18 anos e permite-nos traçar não só o perfil dos consumidores de substâncias psicoativas, mas também de outros comportamentos aditivos cada vez mais presentes. Trata-se de um contributo relevante para um tema incontornável, a saúde mental dos jovens em Portugal. Um tema que tem vindo a ganhar centralidade crescente na sociedade, nas políticas públicas e nas prioridades do ICAD e dos profissionais. Os resultados são claros e apontam-nos um caminho. Reforçam claramente a necessidade de uma abordagem integrada à promoção da saúde mental juvenil. Uma abordagem que inclua a promoção da literacia emocional, o desenvolvimento de competências de regulação emocional, o reforço do papel da família e a prevenção de fenómenos como o bullying e outras formas de violência interpessoal. Mas também, e de forma decisiva, a criação de ambientes escolares seguros, inclusivos e promotores de diálogo. Hoje reunimos especialistas, académicos e a comunidade educativa para analisar estes resultados à luz das suas áreas de especialidade e de intervenção, cruzando-os com outros dados de evidência e de experiência prática, enriquecendo-os com novos contributos e identificando estratégias para responder às fragilidades nas vidas destes jovens, bem como reforçar os fatores de proteção. É neste equilíbrio entre conhecimento e intervenção que conseguiremos, de forma consequente, fazer a diferença na vida dos jovens. Muito obrigada pela vossa presença, bom trabalho e doutora Alcina, passo-lhe a palavra. Obrigada, doutora Joana. Passo então neste momento a palavra ao doutor Vasco Calado, que se irá ocupar da moderação desta sessão. Dr. Vasco Calado é doutorado em Antropologia, autor e coautor de diversos produtos de investigação, tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa, e é investigador na Unidade de Estatística e Investigação do ICAD. Vasco, a palavra é tua. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Sem mais demoras, vou apresentar muito sucintamente os resultados do estudo para depois passar a palavra aos 5 convidados. O que os resultados mostram é que o bem-estar e a saúde psicológica estão inequivocamente relacionados com os comportamentos aditivos e vice-versa. De facto, os alunos com comportamentos aditivos recentes tendem a apresentar um pior nível de bem-estar físico e emocional, bem como e mais sintomas de ansiedade, depressão e stress. Por outro lado, os alunos com piores índices de saúde psicológica, e aqui falamos de bem-estar e de alterações emocionais, mas também de suporte emocional e de bullying, são aqueles que registram maiores prevalências de comportamentos aditivos. É a primeira vez que o questionário SPAD inclui este tipo de questões, pelo que não há forma de saber se estamos perante um agravamento ou desagravamento da situação da saúde psicológica dos alunos do ensino público com a idade entre os 13 e os 18 anos. O que sabemos é que o consumo de substâncias psicoativas está a decrescer entre os jovens, ao contrário dos comportamentos aditivos sem substância, que estão a aumentar. E também, ao nível europeu, entre os alunos de 16 anos, Portugal é dos países com piores resultados ao nível do bem-estar físico e emocional. No final do relatório, eu e a Elsa Lavado levantamos uma série de questões que merecem reflexão. Para responder a algumas delas, passo a palavra à professora Tânia Gaspar. A professora Tânia é agregada e doutorada em Psicologia, doutorada em Gestão, mestre em Saúde Pública e licenciada em Psicologia Clínica. É professora associada com agregação na Universidade de Lusófona e diretora de Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento dessa mesma universidade. Coordena o Laboratório Português de Ambiente de Trabalho Saudáveis e é coordenadora nacional de Portugal, coordenadora da Zona A, Países Mediterrâneos, e membro da Comissão de Coordenação Internacional do Estudo Health Behavior School Age Children, Organização Mundial da Saúde. E vou levantar aqui algumas questões para orientar, então, a sua intervenção, professora Tânia. Vou ler. Num mundo tão desafiante como o de hoje, até que ponto é surpreendente que a maioria dos alunos inquiridos revela um nível adequado de bem-estar físico e emocional, bem como níveis normais de depressão, ansiedade e stress? Na sua condição de especialista, como olha para a relação entre saúde psicológica e comportamentos de risco? Faz sentido considerar que os comportamentos aditivos podem ser um mecanismo de coping perante o sofrimento psicológico, como alguns dados parecem indicar? Por exemplo, o facto dos alunos com níveis severos de depressão beberem álcool para esquecer os problemas 4 vezes mais do que alunos sem sintomas depressivos. Em que medida a tendência de fragilização das relações interpessoais
para que o estudo aponta decorre do uso das novas tecnologias de comunicação, que tornam a sociabilidade mais constante, mas porventura menos densa do ponto de vista emocional. Por fim, consegue destacar o que há de mais preocupante nos resultados do estudo e recomendar medidas para o reverter? Passo-lhe então a palavra, professora Tânia. Então, muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Cumprimentar os meus colegas de painel, que também é um gosto e uma honra estar aqui convosco. Cumprimentar também, naturalmente, a doutora Joana Teixeira e felicitar toda esta iniciativa e dinâmica e felicitar também o doutor Vasco, coordenando, e todos os colegas que estiveram à frente deste relatório. Tive muito gosto em ler o relatório, está muito interessante a forma como, além de apresentarem os dados, depois estabelecem estas relações bidirecionais em relação aos consumos e aos diferentes consumos e comportamentos dependentes e também a saúde mental. Então, agora tentando corresponder àquilo que colocou, relativamente à maioria dos jovens não ter bem-estar e ter menos indicadores de saúde mental, é verdade, mas a maioria, há um número elevado que não manifesta, não é? Ou seja, quando nós temos mais de 50% é a maioria, mas de qualquer forma nós encontramos aqui cerca de 30% dos jovens que acabam por ter nos vários indicadores a níveis mais elevados, o que de alguma forma, embora não seja a maioria, continua a revelar que há um elevado número de jovens que têm sintomas, nomeadamente do DAS, não é? De ansiedade, tristeza e stress. Nomeadamente, nós temos aquele indicador de que não vale a pena viver e cerca de 70% diz que não pensa nisso, mas há 30% que pensa nisso. Portanto, eu continuo a achar que, embora sejam resultados positivos em que a maioria não tem sintomas, mas há um número elevado de jovens que continuam a manifestar sintomas. E nós também, de outros estudos que temos, quer no secundário, quer até na universidade, em que utilizamos o mesmo instrumento, o DAS, verificamos que por exemplo, para esta pergunta e para estes indicadores, os dados são bastante semelhantes. Outra questão também que nos surge é a questão da ansiedade, a questão da procrastinação, ou seja, eles muitas vezes acabarem por empurrar para a frente aquilo que têm que fazer e não terem vontade e energia para fazer as suas atividades, também é algo que os dados também revelam. E, no fundo, conseguimos perceber que há aqui cerca de 1/4, 30% que apresenta este tipo de quadro sintomático. Outro ponto muito interessante é a questão das relações interpessoais e verificamos que tanto na família como nos amigos, mas com maior enfoque na família, há uma percepção de menos suporte emocional. E este ponto torna-se muito relevante, até colocam depois nas reflexões porque é que os pais continuam a ser tão importantes, uma vez que nesta altura da vida os pares é que têm aquela relevância, mas nós sabemos que, independentemente da idade da criança e do jovem, os pais continuam a ser o mais forte indicador da sua saúde mental e do seu bem-estar. Isto remete-nos para, um bocadinho, eu vou, enfim, dando algumas questões já para a intervenção, que este ponto da relação com a família e com os pais é um ponto fundamental. Nós no HBS fazemos o estudo de 4 em 4 anos e fizemos antes da pandemia e depois da pandemia e verificámos também que esta percepção da comunicação com os pais, da relação com os pais, está a piorar e, portanto, estes dados que já foram feitos depois também o revelam e agora, quando tivermos os do próximo ano, vamos verificar, mas no fundo há aqui uma tendência para haver embora ainda sejamos dos países que têm melhor relação com a família, o que é bom, não é? Mas continua a haver aqui um decréscimo desta comunicação. E isto leva-nos a pensar em quê? Vários pontos. Por um lado, a questão das tecnologias, não é? No fundo, há aqui uma maior presença das tecnologias nas relações e, portanto, até há um termo que é o phubbing, não é? Que é as pessoas estarem a utilizar a tecnologia para, enfim, para não estar a comunicar com os outros, não é? Quase como um mecanismo de dizer, não, eu estou aqui, não quero comunicar. E depois também nos remete para outra questão, o que é o ovo e a galinha, não é? Ou seja, no fundo, será que são os jovens que têm mais dificuldades de relação
de relação interpessoal e de comunicação que se resguardam mais nas tecnologias, ou é depois o excesso de utilização das tecnologias que os levam a ter menos oportunidade de desenvolver estas competências, não é? Também não sabemos, deve ser as duas coisas. Mas o que acontece é que é um facto que há aqui uma maior dificuldade, tanto na percepção, se falarmos com os adultos de referência e até com alguns jovens, eles referem que realmente muitas vezes a forma como se dirigem, no outro dia estava uma pessoa a dizer, que era uma funcionária do bar, que os jovens não pedem as coisas, apontam, não é? Portanto, querem um bolo e apontam para o bolo, não pedem, olha, bom dia, podia-me dar um queque, não é? Pronto, e portanto, no fundo, há aqui realmente uma diminuição da interação entre as pessoas e isso deve-nos fazer refletir. Claro que está muito relacionado com as tecnologias e também com a forma como a tecnologia faz, que é muito rápida, que a própria comunicação é feita por imagens ou por poucas letras, e portanto é quase como se estivéssemos aqui em telegramas na comunicação uns com os outros, e isto remete também para este ponto que nos deve trazer uma reflexão, que é importante haver mais momentos, tanto no contexto da escola como no contexto da família, no sentido de haver momentos em que as pessoas estão sem as tecnologias e desenvolvem atividades, comunicam, conversam, e isso é um ponto que é importante. Por outro lado, porque é que os pais também têm, se calhar, menos esta disponibilidade? Porque também, enfim, o contexto global é um contexto de incerteza, um contexto muito acelerado e, portanto, também os próprios pais muitas vezes, e depois temos outros estudos que também apontam para a saúde mental dos adultos, que não é só os crianças, porque no fundo, como é que as crianças e jovens podem ter saúde mental se os seus adultos de referência, leia-se pais e professores, também têm indicadores de alguma maneira menos positivos. Então, temos que olhar para desta perspectiva como um todo, que é um sistema que se interliga e que, para podermos também ajudar os jovens e poder fazer com que eles se sintam e potenciar o seu bem-estar e menos sintomas, também devemos trabalhar com os seus adultos de referência. Relativamente à questão de utilizar os consumos ou as adições como estilo de coping, é verdade, e muitos deles remetem até nos resultados dos vossos estudos, não é? Que é o beber para esquecer, ou de alguma forma os sintomas de ansiedade e os sintomas de tristeza, ou muitas vezes também a questão da interação social, ou seja, conseguirem percepcionar que têm mais competência e mais capacidade para a interação social com o consumo de substâncias. Este ponto, o fundamental é pensarmos que se eles tiverem outras competências socioemocionais e relacionais desenvolvidas e com essa percepção, eles se calhar vão precisar menos de consumir para gerir essas emoções. Portanto, aqui qual era a recomendação essencial? É nós começarmos a trabalhar mais, porque no fundo nós também não queremos patologizar as situações, não queremos achar que estar triste ou estar ansioso é uma patologia, porque pode não ser, todos nós estamos tristes, todos nós estamos ansiosos, e tanto tentar distinguir o que é uma ansiedade normal, o que é uma tristeza normal, o que é uma irritabilidade normal, e que nós de alguma maneira faz parte do ser humano e nós temos que aprender a gerir essas emoções, e o que é que efetivamente são estas emoções de uma forma já mais prejudicial e mais patológica e que poderá realmente precisar de um apoio, e portanto muitas vezes estas gerações têm muita dificuldade em lidar com emoções fortes. É quase como se de repente sentissem que não vão conseguir lidar, e depois, quer através dos consumos, quer através das redes sociais, quer também através da medicação, embora aqui nos vossos resultados tenha dado uma expressão menor do que noutros estudos, nós verificamos que há aqui um aumento de consumir medicamentos como de forma recreativa ou de alguma forma para diminuir estes sintomas mais ansiosos ou mais intensos que os jovens, e depois com ou sem prescrição médica. Portanto, isto acaba por ser também algo que está a aumentar e que nos deve preocupar. Portanto, no fundo, se os jovens tivessem uma maior literacia em saúde psicológica, no sentido de conseguir compreender que há determinadas emoções e sintomas que são que fazem parte da vida e que no fundo eles têm que refletir qual é a sua forma de sentir e qual é a sua forma de gerir de uma forma saudável, de modo a não terem que utilizar os consumos para gerir numa forma de um estilo de coping mais desadequado. Por outro lado, também a questão das diferenças de género. Portanto,
continuamos, não é? Sempre, nós continuamos sempre a ver as raparigas com a tendência para a internalização. Diga. Queria só que Sim, terminasse. vou só terminar. Portanto, as raparigas tendem para a internalização e os rapazes para a externalização, é algo que que continuamos a acompanhar. Sim, o que continuamos a ver é que é importante ter em conta estas características, pensar que não quer dizer que as raparigas estejam pior que os rapazes, quer dizer é que têm formas diferentes de expressar as suas emoções. Agora, eu penso que aquilo que falámos antes vai nesse sentido, se promovermos um melhor autoconhecimento e uma melhor regulação emocional, também tanto os rapazes e raparigas vão acabar por ter mais competências para lidar com estes aspectos. Pronto, teríamos muito para dizer. Muito obrigada pela oportunidade e passo então a palavra aos meus colegas. Obrigado, professora Tânia, pelos comentários, por essa intervenção tão interessante. Eu estava-lhe a pedir também para terminar, porque a ideia é também ter algum espaço depois para questões e, portanto, aproveito para dizer a quem está a ouvir para irem colocando as questões no chat à medida que vos forem surgindo questões que gostassem de ver respondidas. Por outro lado, relembro que o relatório do estudo está disponível no site do ICAD. Passando agora então a apresentar a nossa próxima interveniente, a professora Alexandra Batista, é doutorada em Sociologia pela Universidade de Évora, atualmente é professora auxiliar convidada na Universidade de Évora, Departamento de Sociologia e Turismo, investigadora afiliada no SIX Nova da Universidade de Évora. Interessa-se pelo estudo sociológico da família, infância, juventude e principalmente pelos novos desafios trazidos pelas tecnologias de informação e comunicação para a vida pessoal. E agora, algumas questões. Uma das principais conclusões do estudo é a importância do suporte emocional por parte da família. Parece ter um papel protetor relativamente a comportamentos de risco. O mesmo não pode ser dito acerca do papel do suporte emocional por parte da rede de amizades, que parece ser uma variável mais neutra. Como entender esta diferença? Pode dizer-se que, no que respeita à prevenção de comportamentos de risco, a família desempenha um papel mais determinante? Por outro lado, face ao último estudo, parece estar-se perante um declínio da percepção do suporte emocional da família, tendo aumentado a percentagem de jovens que indicam não poder contar com a ajuda dos seus familiares ou partilhar com estes os seus problemas. Em que medida tal está relacionado com a centralidade das novas tecnologias de comunicação na vida de pais e filhos? O que fazer para reforçar uma parentalidade consciente da importância de criar espaços familiares de diálogo e partilha emocional? Professora Alexandra, a palavra é sua. Bom dia a todos, quero cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer o convite para estar aqui neste momento de partilha, não é, de experiências e de reflexão sobre estas questões dos comportamentos aditivos que hoje são tão importantes, não é, haver esta discussão e esta partilha. Começo por falar na questão do papel da família e do papel dos amigos. De facto, podemos ver o papel da família e dos amigos do ponto de vista de duas situações, que é a família como um fator de proteção e os amigos como fator de proteção, mas também a família como um fator de risco e os amigos como fator de risco. Portanto, temos esta dupla situação. A família acaba por ser a primeira instância, não é, de socialização primária, onde as crianças acabam por aprender como se devem comportar, as normas, os valores, quais são os limites, não é, que são impostos. O suporte emocional familiar tende a funcionar como um fator protetor face aos comportamentos de risco. Já os amigos acabam por constituir uma fonte de apoio emocional importante, mas também acabam por incentivar práticas de risco através da pressão dos grupos de pares, não é? Na procura daquilo que é o reconhecimento, a normatização de certos consumos, pois acabam por funcionar muitas vezes como espaços, não é, de experimentação identitária, não é? Eu quero mostrar que pertenço àquele grupo, não é? Grupos de pertença, e acabam por ter essa experimentação de produtos, podem ser, não é, com substância ou sem substância. Depois,
Quanto à ideia do papel determinante da família na prevenção daqueles que são os comportamentos de risco, devemos ter em consideração então que muitas das vezes são as próprias famílias a principal causa dessas adições. No relatório, os resultados mostram de facto que há uma relação entre aquele que é o papel da família e a prevenção dos comportamentos de risco, uma vez que os jovens têm relações familiares mais fortes, favorecem sentimentos de pertença e segurança, e aqueles que têm diálogos familiares pode facilitar então a detecção, não é, desses comportamentos de risco. No entanto, é importante sublinhar esta questão, não é, de que a família não elimina esses riscos, mas pode sim ajudar a lidar com eles, não é, e a encontrá-los, digamos assim. Agora, se por um lado existem jovens que são amparados, não é? Que têm apoio afetivo, apoio físico, económico, da família, por outro também há aquelas famílias que têm sim os graves problemas psicológicos e de sofrimento nos jovens. O relatório diz que muitos dos comportamentos aditivos podem ser uma forma dos jovens lidarem com os sofrimentos psicológicos, o stress, as situações difíceis, não é? Uma relação familiar sólida pode reduzir a necessidade de recorrer a estes mecanismos compensatórios, como é o caso do álcool, das drogas, atualmente não é os jogos, os vícios dos jogos e das redes sociais. Embora as famílias possam ser uma fonte de apoio, estas são então também desafiadas pelos contextos em que estão inseridas, nos contextos sociais e económicos, onde vivem e onde pertencem. Atualmente existe também uma outra variante que tem vindo a influenciar e a intervir, não é? A interferir nesta questão dos comportamentos aditivos que têm que ver com as novas tecnologias de informação e comunicação. As TIC vieram de facto transformar, não é, o modo como nós comunicamos, como nos relacionamos uns com os outros. Hoje em dia todos nós usamos, não é, aparelhos tecnológicos para comunicar, enviar e-mails, não é? A gente tem com as redes sociais partilhar diversos conteúdos, e todas essas questões vieram interferir aqui sobre os comportamentos aditivos. Podemos então falar naquela que é a plataformização da família. O que é que isto quer dizer? Que há um processo em que as relações, rotinas, as funções familiares passam a ser mediadas pelas plataformas digitais, como é o caso das redes sociais e plataformas, por exemplo, de streaming. Isto envolve vários aspectos que têm que ver, primeiro, com comunicação mediada por aplicações. Muitas famílias acabam por comunicar e relacionam-se através do WhatsApp e por videochamadas. É só um exemplo, não é? Existem muitas outras. A exposição da vida privada, momentos em família que são partilhados em larga escala em plataformas como Instagram, TikTok, Facebook. Muitas famílias transformam, não é, a intimidade numa forma de rendimento através de publicidade, de influencers e criação de conteúdos. Portanto, há esta exploração também das crianças deste ponto de vista económico. Verifica-se também uma mudança nas dinâmicas educativas e afetivas, uma vez que os algoritmos e os dispositivos passam a influenciar hábitos, lazer e o modo como consumimos. Este conceito da plataformização da família vem mostrar e tentar explicar que as plataformas digitais acabam por reorganizar a vida familiar segundo lógicas que têm que ver com os dados que são partilhados online, com a visibilidade, não é, que damos aos diferentes momentos da vida das pessoas e das nossas vidas, do consumo e também da vigilância, não é? Hoje em dia nós todos somos vigiados online de alguma forma, mesmo que ainda não tenhamos consciência dessa vigilância. Assim, muitos dos comportamentos aditivos não devem ser vistos como um problema exclusivamente individual,
mas como algo que é influenciado e construído também por estas plataformas. E para terminar aqui esta minha pequena intervenção, os comportamentos aditivos não surgem apenas, não é, por uma única causa. Resultam também da interação de fatores psicológicos, de fatores sociais, biológicos, familiares, e devemos ter então em consideração estas diferentes perspectivas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Alexandra. Posso então apresentar a próxima interveniente, a doutora Luísa Moraes. Ela é pedopsiquiatra e terapeuta familiar. Entre 2000 e 2017 foi coordenadora da Unidade de Pedopsiquiatria do Hospital de Braga. Está desde 2017 a trabalhar na área da prevenção indicada em comportamentos aditivos e dependências, primeiro no PIAC e agora no CRI Porto Ocidental. Neste tipo de trabalho, dedica-se sobretudo à abordagem e apoio a adolescentes e jovens adultos institucionalizados e com comportamentos aditivos e dependências ou fatores de risco para tal. E lanço-lhe então algumas questões, doutora Luísa. Do ponto de vista de quem está no terreno, os resultados do estudo vão ao encontro do que encontra diariamente em consulta com jovens ou ficou de alguma forma surpreendida? Como olha para a relação entre saúde psicológica e comportamentos aditivos? Faz sentido admitir a hipótese que os comportamentos aditivos sejam, em alguns casos, mecanismos de coping? Se sim, como ensinar os jovens a lidar com o sofrimento psicológico que não através de comportamentos de risco? O que explica que as raparigas apresentem piores índices de saúde psicológica e, em particular, mais sintomas de depressão, ansiedade e stress. Há, consoante o género, formas diferentes de lidar com o mal-estar emocional? E em que é que isso se traduz no consumo de substâncias psicoativas e comportamentos como o bullying, que o estudo também mostra estar associado a maior consumo de álcool e de drogas ilícitas? Doutora Luísa, a palavra é sua. Está sem microfone, doutora Luísa. Tem que ligar o microfone, doutora Luísa. Está sem som. Já tinha, Luísa, já tinha som. Agora ficou sem imagem. Sim. Mas já tinha som ativo. Conseguem ouvir-me? Conseguimos, agora conseguimos. Parece-me é que também está com problemas de rede, Vasco. Sendo assim, se calhar... Conseguem ouvir-me agora? Agora sim. Agora conseguem. Bom, se calhar melhor é passar para o próximo interveniente e talvez, Carla, consigas... Eu, a nível de rede, não consigo fazer nada. Vasco tem mesmo que ser lá. Não consigo ajudar. Comportamentos aditivos. As três principais situações no âmbito da saúde mental pedopsiquiátrica que podem conduzir ao início dos consumos. Estão a ouvir? Estão? Estamos sim. E também podem ser consequência desses mesmos consumos. Acho que quem trabalha na área sabe mais ou menos que as três principais são os quadros depressivos, os quadros de ansiedade e a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Um jovem que está com sentimentos depressivos, isto penso que já foi dito, ou com uma perturbação de ansiedade significativa, pode iniciar consumos como uma espécie de automedicação e depois as coisas só se vão complicar, assim como
Depois, esta complicação de toda esta dinâmica dos consumos vai, por sua vez, de forma reativa, agravar ou gerar de novo sentimentos depressivos e ansiosos. A PHDA relaciona-se com o facto, portanto, ser mais prevalente um problema aditivo num jovem com PHDA está relacionado sobretudo com a grande impulsividade que estes jovens habitualmente têm, que os leva a não pensar, entre aspas, não é? Antes de agir ou a pensar pouco, e também muitas vezes sentimentos de inadaptação ao grupo, porque muitas vezes os colegas não têm muita paciência para eles e estes jovens, muitos têm uma necessidade muito grande de pertença ao grupo. Portanto, há aqui uma comorbilidade muito grande, sobretudo com estas 3 patologias, com outras também, mas sobretudo com estas 3, comorbilidade essa que nós, muitas vezes, não sabemos o que é que apareceu primeiro e o que é consequência de quê, mas a verdade é que estas perturbações devem ser tratadas. O foco não deve estar, obviamente, só, e muitas vezes nem é o foco mais importante o comportamento aditivo em si, mas sim estas comorbilidades que podem ter causado o início do problema e estão seguramente a condicionar a sua recuperação. Em relação às raparigas, eu penso que também fui ouvindo, já foi dito aqui pelas colegas de painel, que sabemos também que as raparigas interiorizam mais e têm mais capacidade de deprimir ou de ficarem ansiosas. Também penso que isso foi dito, eu não ouvi de forma contínua, mas que isto não significa necessariamente piores índices de saúde psicológica. Na minha opinião, significa que elas sentem o sofrimento de forma diferente. Obviamente que os rapazes são mais do agir, do comportamento, até por razões neurobiológicas, demora o córtex pré-frontal nos rapazes demora mais tempo a amadurecer e portanto é no córtex pré-frontal que estão os núcleos que nos permitem decidir minimamente bem, não agir unicamente por impulso. Eles desenvolvem essa zona do nosso cérebro mais tarde e, portanto, são mais impulsivos. Além disso, todos os padrões educacionais ainda valorizam o papel do homem como herói, não é? Pelo menos na mente dos adolescentes, como aquele que corre riscos, daquele que se atreve a fazer coisas e às vezes também numa tentativa de pertença ao grupo. E depois a parte hormonal, não é? Da testosterona, portanto, tudo isto faz com que os rapazes ajam mais e tenham, por isso, mais tendência para iniciar comportamentos aditivos, porque é uma forma de agir, de fugir à mentalização, muitas vezes. As raparigas parecem ter mais capacidade e, portanto, quando eu disse conseguem deprimir, quem é clínico, quem está aqui é clínico, sabe que às vezes o conseguir deprimir até pode ser um bom sinal para se conseguir pensar e a partir daí, com esse pensamento e com essa autocrítica e com ajuda, mudar para algo diferente e para algo mais saudável. Em relação, o Vasco falou nas questões de género, vou só dar uma nota muito rápida sobre os jovens da comunidade LGBTQIA+. Antes, eu acho que passamos de uma fase, quando eu era jovem, em que só o facto de se suspeitar que um jovem era homossexual era logo vítima de um estigma brutal, para uma situação que, a meu ver, do ponto de vista ético e humano, é melhor, que eles agora têm, qualquer jovem, sinta o que sentir em relação à sua identidade de género ou à sua orientação sexual, sabe que há pessoas como ele, e que, portanto, não é uma aberração na natureza, mas os rótulos, se calhar, também são demasiados e às vezes confundem-nos. E eles estão numa fase de procura da identidade, a de género também, e às vezes andam aqui um bocado perdidos, e estes jovens continuam a ser vítimas de bullying. A situação de bullying em relação a estes jovens não diminuiu, pelo contrário, tem vindo a aumentar. E isso explica-se em parte porque parece tudo muito moderno, mas estamos num mundo muito polarizado. Quer dizer, crescem os jovens aparentemente LGBTQIA+, e há, num determinado extremo até político, uma grande necessidade de os proteger, mas
a extrema-direita está a crescer, os discursos de ódio estão a crescer e, portanto, estes jovens continuam, sim, a ser penalizados e, obviamente, que sofrendo bullying, sentindo-se diferentes, confusos em relação à sua identidade, vão ter mais tendência para deprimir, para terem problemas de ansiedade, logo vão ter mais tendência para evitar a mentalização e entrarem em comportamentos aditivos. Agora, quando o Vasco pergunta, deixa esta tentativa de resposta para o fim, como ensinar aos jovens a lidar com o sofrimento, isto é uma pergunta muito difícil, não é? No fundo é o que todos tentamos procurar, não é? Nós clínicos, não é? E investigadores, portanto tentamos, quem me dera, ter uma resposta clara para essa pergunta, não tenho. Mas também foi dito aqui que o sofrimento, que é muito importante que os jovens e qualquer pessoa tenham sempre a noção que o sofrimento faz parte da vida, não há vida sem sofrimento. E eu sinto, e de certeza que não sou só eu que sinto, que vivemos em sociedades as recentes, não é? A nossa atual, da fuga ao sofrimento. As próprias redes sociais muitas vezes só mostram o lado positivo e os jovens tendem a achar que aquilo é que é vida e que se nasce para se ser feliz o tempo todo. Isto é mentira. Como os ajudar a terem mais resiliência perante as situações de sofrimento? Eu acho que podemos falar nas coisas mais básicas, promoção de estilos de vida saudáveis, promover a socialização ao vivo, também pode ser online, mas complementada com a socialização ao vivo, ou a socialização ao vivo complementada com a online, mas nunca ser só online, obviamente. Eu sinto que os nossos jovens estão cada vez mais isolados, até a própria mudança do paradigma dos comportamentos aditivos hoje em dia, que estão a crescer na área dos sem substância, sobretudo das dependências online, enquanto que outros podem estar a diminuir. Doutora Luísa, peço-lhe só que... 5 minutos, pronto. Exercício físico, investimento na sua cultura, nas artes, na sua capacidade de respeitar a individualidade e a diferença, mas isto é o básico, tratar a doença mental quando ela existe, obviamente, com psicólogos, com pedopsiquiatras e outras pessoas da equipa, mas depois eu acho que penso sempre, recuso-me sempre a ficar por aqui, ajudar as famílias a melhorar a sua parentalidade, fazer formação nas creches, na escola, ao longo de toda ela, para poderem lidar e ajudar melhor os jovens com estas questões, mas eu gostaria de deixar aqui uma nota final, porque acho que todos nós precisamos de abrir a mente, como se estivéssemos agora a tomar o psicadélico. Abrir a mente, porque há muitas questões sociológicas, políticas, económicas, que influenciam muito esta questão do início de um comportamento aditivo. Eu vejo muitos jovens com angústias existenciais, não são depressões, são angústias existenciais, que olham para o mundo, são extremamente pressionados a entrar na universidade, depois vão ganhar pouco, depois não podem pagar casa, veem guerras todos os dias, sentem que o planeta pode estar a desaparecer, provavelmente está, e portanto, no futuro, nas gerações futuras, fomentar o ativismo político, a noção de humanismo, a noção de que todos temos que nos ajudar, porque se há um país muito pobre, um riquíssimo vai para lá e pode trazer para o resto do mundo um vírus pandémico, consciencializá-los, também nestas questões mais abrangentes e latas agora vou dizer uma coisa que parece muito básica e muito pueril, mas eu acho que estes problemas diminuirão não só com a nossa intervenção individual, mas com a construção de um mundo melhor para os nossos jovens. E pronto. E fico-me por aqui. Obrigado, doutora Luísa, por essa reflexão tão interessante. O nosso próximo convidado é o Dr. Nuno Rodrigues. Ele é mestre em digitalização da administração pública, licenciado em Sociologia e pós-graduado em Sociologia do Emprego.
É diretor-geral de Estatísticas da Educação e Ciência desde agosto de 2020. Antes disso, desempenhou diversos cargos no Ministério da Educação, participou em diversos projetos internacionais e foi investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Assegura a coordenação técnica de diversas publicações estatísticas e a coautoria de publicações, artigos e relatórios científicos. Deixo-lhe então algumas questões. Do ponto de vista do Ministério da Educação, que relembro, é um parceiro fundamental do estudo, os resultados são de alguma forma surpreendentes ou vão ao encontro ao que se assiste diariamente nas escolas portuguesas. Esta é uma temática a que o Ministério da Educação presta cada vez maior atenção, nomeadamente através do Observatório da Saúde Psicológica e do Bem-Estar, que tem desenvolvido uma série de iniciativas. Pode dizer-se que há hoje um menor estigma em torno da saúde mental e os próprios alunos estão mais dispostos a falar dos seus problemas emocionais no seio da comunidade educativa e a procurar ajuda que está disponível? Poderá residir aí uma possível explicação para a tendência que assistimos de decréscimo do consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas entre os jovens? Como entender que alguns continuem, porventura, a lidar com o sofrimento psicológico através de comportamentos de risco, como o consumo de substâncias psicoativas? Dr. Nuno, a palavra é sua. Muito obrigado. Vou pôr aqui o cronómetro para tentar cumprir o tempo. Mas antes de mais, bom dia a todos e a todas. Dar os parabéns ao ICAD, não só por este relatório, mas por todos os estudos que tem desenvolvido nesta área e também por esta conferência. Nós, no Ministério da Educação, Ciência e Inovação e em particular na DGEC, estaremos sempre disponíveis a este tipo de parcerias e de colaborações, porque, aliás, como a senhora Presidente referiu logo na intervenção inicial, tem que haver uma abordagem integrada e estes temas não se conseguem só resolver com a abordagem de um setor social, portanto, obriga aqui a uma intervenção mais, digamos assim, com várias entidades. E, portanto, cumprimentar também, e começar por cumprimentar a senhora Presidente do ICAD, os meus colegas e os meus colegas de painel. Antes de começar a tentar responder e a refletir sobre as questões que me foram colocadas, eu gostava de destacar aqui três resultados mais globais e alguns mais específicos para depois também tentar enquadrar melhor estas minhas reflexões. Primeiro, a melhoria registada em relação aos anos anteriores, com a maioria dos alunos com níveis, digamos, normais. A existência de diferenças ao nível de grupos específicos, como já foi dito, as raparigas, mas também os alunos com idades mais avançadas, e depois aquilo que se calhar é quase uma verdade lá para a Alice, o bem-estar está relacionado com hábitos e estilos de vida saudáveis. E estas, portanto, seriam as grandes linhas, mas que eu queria também depois destacar aqui algumas mais em concreto. O tempo de ecrã, tão falado ultimamente, não é o principal fator, é um dos fatores, mas não é o principal fator para a diminuição da saúde mental, o tempo do consumo do álcool, das drogas, medicação, etc. A utilização de tranquilizantes e sedativos é o comportamento aditivo com a ligação mais forte aos sintomas de depressão. A questão do suporte familiar, a questão de facto de 10% dos alunos não ter ninguém a quem recorrer. E depois também, e para finalizar, o sono enquanto um pilar de regulação emocional, não é? Nós sabemos que precisamos de dormir, todos nós precisamos de dormir, e 60% dos jovens revelam que não acordam descansados. E, portanto, agora tentando responder às questões que me foram colocadas, os dados, eu considero que permitem, de certo modo, desmistificar algumas ideias pré-concebidas, aquelas ideias que normalmente falamos no café, ou mesmo no debate público, na comunicação social, que existia um agravamento irreversível da saúde mental e da saúde psicológica dos jovens. Os dados demonstram que não é bem assim, que a maioria dos jovens preserva um nível satisfatório ou adequado de bem-estar psicológico e que apresenta indicadores de depressão, ansiedade e stress dentro dos parâmetros normais. Mas sendo eu, ainda por cima, estando eu aqui na área das estatísticas e a professora Tânia Gaspar também já referiu a parte de
o copo meio cheio ou meio vazio, ou seja, é lógico, as estatísticas servem um bocadinho para camuflar os outros casos que não são assim tão positivos, ou seja, realçam os casos positivos e mascaram. E para nós, no sistema educativo, bastaria haver um jovem com estes sintomas para ser preocupante e para termos que fazer alguma intervenção. Mas, de facto, há aqui setores, também já foram referidos, as raparigas, o avançar da idade, que fazem com que já conhecemos de outros estudos, já conhecemos da própria realidade escolar e que têm vindo a ser alvo se calhar, de uma maior intervenção por parte das diferentes equipas. A questão da privação do sono, e quando 60% dos jovens refere que raramente ou nunca acorda descansado, como eu referi, compreendemos muito dos problemas que temos ao nível da educação, ao nível da sala de aula, da tensão, da desmotivação, de instabilidade emocional. Mas eu, curiosamente, e também novamente referindo a professora Tânia, a semana passada foi divulgado o relatório do LabPets em relação aos adultos, e 30% dos adultos passam 3 ou mais horas por dia a utilizar um ecrã. E isto, e aqui também já foi referido, é um bocadinho o ovo ou a galinha, ou seja, eles passam mais tempo no ecrã porque os jovens também estão mais tempo, ou vice-versa. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito ao nível das famílias para tentar ultrapassar esta realidade. É lógico que nós temos consciência, na DGEC, no Ministério, temos consciência de todo este cenário. Nós, como foi referido no Observatório da Saúde Psicológica e do Bem-Estar, que nós neste momento estamos a realizar o terceiro estudo dirigido a alunos desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, mas também a técnicos das escolas, a professores e a encarregados de educação. Eu aproveito a publicidade e sabendo que estão muitos psicólogos escolares aqui a assistir, se as vossas escolas forem selecionadas, participem, façam, dinamizem as questões para que isto seja possível, porque só com resultados é que conseguimos poder agir. Mas, de facto, nós temos desenvolvido no âmbito do Observatório um conjunto de atividades, vamos visitar as escolas, temos uns webinars sobre estas temáticas, já realizámos 6 este ano e estão 3 previstos para os próximos meses, muito relacionados à questão do bem-estar, às redes, à inteligência, aos hábitos saudáveis, etc. E, portanto, estamos a ser muito dinâmicos nesta área e, portanto, acho que não fomos surpreendidos com os resultados e, portanto, acho que este tema, ao ser mais falado, permite, de facto, diminuir, peço perdão, o estigma social que esta temática trazia. Nós, nos anos 70, 80, a minha geração, nós não falávamos destes temas na escola e, ao falarmos nestes temas hoje em dia, nós podemos também levar para os nossos locais de trabalho, levar para as nossas famílias as melhores práticas e tentar assim dinamizar e diminuir esta carga. Por outro lado, se nós falarmos aqui dos consumos, há de facto uma evolução positiva, mas preocupa-me que, novamente, pensando, isto parece conversa já de mais de velho, mas falando quando nós éramos mais jovens, o consumo era visto quase como um ato de rebeldia, ou porque tínhamos amigos que se juntavam e consumiam, etc. Hoje em dia, esse consumo, sem ser se calhar os vapes que parece que estão na moda entre os jovens, esse consumo é de facto por outras causas e isso deve nos preocupar. Volto a dizer, apesar de haver uma diminuição, continua a haver uma preocupação e de facto consegue-se ultrapassar isso com a prática, por exemplo, a prática escolar, de desporto escolar, que também foi registado como tendo aumentado, e de facto só dessa forma é que se consegue melhorar esses indicadores. E portanto há muito trabalho ainda para ser feito, mas estes dados dão-nos as bases para melhor conhecermos o que é que se passa nas escolas e na nossa sociedade e tentarmos em conjunto
agir e definir metodologias e estratégias para os combater. Obrigado. Obrigado, Dr. Nuno Rodrigues. Antes de passar a palavra à nossa próxima e última convidada, a doutora Patrícia Monteiro, aproveito para dizer que podem usar o chat para colocar as vossas questões, comentários, motivos de reflexão, etc. A doutora Patrícia Monteiro é licenciada em Psicopedagogia Clínica, mestre em Família e Sistemas Sociais, exerce funções de coordenação no Centro de Respostas Integradas de Viseu do ICAD desde 2016. Anteriormente era responsável pela área da prevenção no querido Viseu. Doutora Patrícia, a palavra é sua. Ora, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, agradecer o convite. É um gosto estar aqui convosco hoje para refletir sobre estes assuntos, os comportamentos aditivos, em particular a prevenção, que me diz tanto. Portanto, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas de painel, que já me foram facilitando aqui a vida porque foram abordando um conjunto de questões e de aspectos que importam quando olhamos para um estudo destes, que é mais um estudo no trabalho importante que o ICAD tem feito no sentido de nos auxiliar ao nível da intervenção e, portanto, fazendo aqui um ponto prévio, a minha visão será, e julgo que será o mais pertinente aqui, a visão da intervenção local, não é? No fundo, de qual é o papel dos centros de respostas integradas na estratégia preventiva e, portanto, mais local, de podermos atuar junto de população-alvo final, população-alvo estratégica, de acordo com os pressupostos e o que é que este estudo nos traz. Do ponto de vista de resultados, todos os resultados são importantes, sobretudo nesta perspectiva mais integrada com que olhamos para o fenómeno, do ponto de vista da intervenção, mas sublinhar aqui 2 ou 3 que já foram referidos também ao longo das diferentes intervenções. Portanto, esta relação e esta ligação bidirecional como eixo central, no fundo, entre o sofrimento psicológico, o mal-estar psicológico e os comportamentos aditivos, portanto é uma relação interdependente, o que nos obriga efetivamente a uma abordagem integrada e não segmentada ou específica. Depois salientar também aqui o papel protetor que a família assume, e tivemos aqui a doutora Alexandra também a falar um bocadinho nisto, no duplo papel que as famílias podem ter, mas efetivamente os respondentes reforçam o suporte emocional familiar, não é? No fundo, em detrimento não, mas dando-lhe mais valor relativamente ao suporte dos amigos e, portanto, nós temos sempre a tendência de que os amigos, e a verdade é, têm um papel preponderante na vida dos jovens nesta fase do ciclo de vida especificamente, mas reforça-nos também a perspectiva da pertinência da intervenção junto das famílias, não é? E de reforçar então fatores de proteção familiares. Então, do ponto de vista também das questões de género, que já foram aqui tão bem explanadas pela doutora Luísa, e que nos distinguem esta forma de estar, de sofrer e de interagir também na área dos comportamentos aditivos por rapazes e raparigas, percebemos que necessitamos efetivamente de intervenções que sejam sensíveis, não é? E inclusivas da diversidade de género, atendendo no fundo a estes padrões mais específicos desta socialização emocional, não é? Que cada um tem e nesta relação que depois estabelecem obrigatoriamente com comportamentos de risco e mais especificamente com os comportamentos aditivos. Portanto, no caso das raparigas, no fundo, esta literacia emocional e estratégias de coping que não sejam
tão farmacológicas, ou sempre que necessário não sejam farmacológicas, e nos rapazes esta capacidade de externalizar o sofrimento, não é? E de capacitá-los então para essa externalização, não especificamente através do risco, evitando, sobretudo, os estereótipos ou abordagens de género que não sejam capacitadoras e que sejam, no fundo, o perpetuar ou o reforço de estereótipos que sejam prejudiciais. Então, de uma forma geral, todos os colegas sublinharam e é impossível teorizar ou compreender um fenómeno sem, no fundo, depois ir dando dicas relativamente à intervenção. Eu iria tentar aqui lançar para debate, nomeadamente de quem nos ouve, alguns princípios, digamos assim, da intervenção em CAD. Primeiro, efetivamente, a prevenção sofre por vezes desta questão que é, como todos vivemos com problemas complexos e recursos escassos transversalmente, temos uma tendência efetivamente de nos focarmos na estratégia, como eu costumo dizer, de apagar focos, não é? Portanto, de alguma forma, o nosso foco é em abordar os problemas diretamente, porque achamos que efetivamente a prevenção não tem resultados visíveis a curto prazo, mensuráveis a curto prazo e que, portanto, não seria eficaz. O que nós percebemos e a prevenção tem feito escola, investigação e temos claramente evidência de que se a prevenção for feita em modelos teóricos sustentados, em teorias científicas e, portanto, temos efetivamente a ciência da prevenção com os seus fundamentos bem estruturados, que nos permitem afirmar qual é o caminho por onde devemos ir e por onde é que não devemos ir, teremos com certeza uma segurança maior de provocar mudança positiva, de antecipar problemas, não é? E em última análise não provocar dano. Depois, juntamente com as teorias, é fundamental a questão dos dados e dos estudos, e o ECAT vem efetivamente nesse sentido, de nos dar a tal orientação para o caminho, para onde é que se devem debruçar e alinhar as nossas estratégias e que foco é que devemos reforçar. Ainda aliado à teoria, efetivamente perceber os tipos de prevenção que sustentam, portanto, a prevenção universal seletiva indicada, que por um lado sustentam a quem devemos dirigir a intervenção, não é? Através da avaliação do risco e que estratégias devem ser implementadas do ponto de vista da prevenção. Depois, ainda como princípio mais global, a importância, sobretudo quando falamos em comportamentos aditivos, especificamente a questão das substâncias psicoativas, mas também esta área com que nos deparamos hoje, da utilização problemática da internet, dos videojogos, portanto, desta relação com a tecnologia que já foi aqui também referida hoje, percebermos que efetivamente os miúdos não nascem ensinados, a componente informativa é importante, mas também já temos a prova dada que a informação por si, de forma isolada, não provoca mudança de comportamento. Portanto, ainda que seja importante, deve ser integrada num espaço de reflexão e onde possamos desmontar essa mesma informação, porque por outro lado vivemos numa era de informação e desinformação, e portanto que facilmente os miúdos dentro da integração e das competências cognitivas vão se confundindo e integrando por vezes de forma errada essa mesma informação, e portanto essa informação sempre num espaço muito orientado para o trabalho e o treino de competências pessoais, sociais, emocionais, que vão muito de encontro também ao estudo que temos aqui previsto. Logicamente, a vida de todas as instituições é difícil a vida das instituições que recebem as intervenções, e temos aqui o Dr. Nuno, com certeza, com toda a boa vontade que nós sentimos localmente das escolas, mas as escolas estão
inundadas muitas vezes de projetos, todos eles pertinentes, temáticas com certeza todas elas muito importantes quando falamos de competências para a vida, não é? Que no fundo o que queremos é, em última análise, que os miúdos sejam felizes, não nesta perspectiva que a doutora Luísa referiu aqui muito bem, que é de um evitamento generalista do sofrimento, mas em última análise que se tornem adultos capacitados e felizes. E, portanto, há um ponto muito importante que é a continuidade e a sustentabilidade das intervenções. Ou seja, efetivamente, se é mais fácil por vezes nós calendarizarmos e é mais fácil para quem recebe e para quem faz uma sessão pontual e no fundo fica feito o checklist, uma sessão informativa sobre drogas, no clássico tema, não é? Efetivamente percebemos que a prevenção exige um investimento a médio e a longo prazo, não é possível trabalhar competências através de uma sessão pontual e portanto, a continuidade, a sustentabilidade são pilares fundamentais do ponto de vista da intervenção. Por último, referir aqui a avaliação como pilar central também da nossa intervenção e, portanto, os serviços estão muitas vezes pressionados pelo fazer, não é? Pelos números, mas precisamos de fazer e fazer bem, porque estamos a falar numa esfera e em intervenientes que necessitam efetivamente isso e o ensino superior também pode ter um papel aqui fundamental no apoio aos serviços localmente, no sentido de os ajudar a avaliar as suas práticas. Então, muito rapidamente, em termos de princípios de evidência, a abordagem deve ser feita do ponto de vista multinível, ou seja, operarmos simultaneamente família, escola, grupos de pares, ambiente, comunidade, deixando aqui então para reflexão a importância de desenvolver programas de habilidades parentais, de competências parentais e a importância de reforçar vínculos familiares, que também nos é apontado neste estudo e também já referido aqui pela doutora Tânia. Ter intervenção junto do ambiente escolar e da literacia emocional através desses treinos de competências pessoais e sociais que sabemos que teoricamente capacitam, são fatores protetores perante os comportamentos aditivos. Trabalhar também igualmente a capacitação, por exemplo, da comunidade escolar e a formação da população-alvo estratégica, envolvendo efetivamente todos os atores importantes. Já referi os próprios jovens, a família, mas os professores, os assistentes operacionais, os técnicos, envolvendo todos os projetos que se movimentam na esfera escolar. Trabalhar a nível mais macro as questões das políticas ambientais e, portanto, a prevenção ambiental também muito importante e, sobretudo, deixando como, porque já estou a ultrapassar o tempo que meti aqui, já percebi, deixando como ideia final a prevenção é tão mais eficaz se efetivamente a fizermos de forma integrada e articulada. E, portanto, há um conjunto de parceiros localmente que é fundamental e o esforço vai nisto. O CRI pode assumir efetivamente este papel mais mobilizador de se sentar à mesma mesa com parceiros fundamentais, seja da saúde, das ULS, a saúde escolar particularmente, os colegas das UCCs, da saúde pública, as forças de segurança que também vão tendo intervenção muitas vezes no espaço escolar, por exemplo a GNR, outros parceiros, associações, ONGs. Portanto, se todos nos sentarmos à mesma mesa, efetivamente, e delinearmos intervenções mais integradas, mais sustentáveis, mais articuladas, conseguiremos fazer mais com menos esforço dividido por todos, mas sobretudo melhor, que é o que importa. Portanto, na prevenção, nesta área específica dos comportamentos aditivos, entendo que trabalhar em rede não fica bem só no papel, não é só uma questão estratégica, é efetivamente um compromisso de conseguirmos somar os nossos saberes, partilhar no fundo responsabilidades e termos em última análise um impacto mais diferenciador junto das nossas comunidades. Obrigada.
Obrigado, doutora Patrícia Monteiro. Ainda temos aqui alguns minutinhos, cerca de 20, para aqui responder aqui algumas questões, ainda ter mais alguma reflexão. Eu vou ler, temos aqui duas questões, vem de Cláudia Martins e diz: a eficácia da intervenção reside na abordagem sistémica, família, criança e jovem / escola. Contudo, no terreno, esbarramos frequentemente em famílias de alta refratariedade e difícil adesão, seja por negação, literacia digital ou burnout parental. Que estratégias podemos adotar para alterar a resistência e tornar os pais coterapeutas no processo? Ainda outra questão de Paula Maria. Considerando que o bem-estar e a saúde psicológica são sistémicos, assistimos frequentemente a um ciclo em que professores exaustos e pais sobrecarregados têm menos disponibilidade emocional para regular os jovens. De que forma é que o burnout dos adultos, pais e professores está a funcionar como um catalisador invisível para o aumento dos comportamentos aditivos digitais ou de substâncias nos alunos, que usa o vício como uma autocomunicação para a solidão e a ansiedade? E perante isto, como pode a pedopsiquiatria ajudar a escola e a família a intervir em conjunto em vez de isoladamente? Eu sugeria que a doutora Tânia, a professora Tânia e a professora Alexandra respondessem primeiro, até porque foi a quem eu cortei a palavra, acabaram por falar um bocadinho menos. Mas depois, obviamente, todos os outros poderão responder a estas questões. Uma última questão que eu gostava também de dizer, não sei se, enquanto tenho oportunidade. Nós falamos aqui de comportamentos aditivos no singular, como se fosse uma única entidade, mas na verdade não são. E o que o estudo mostra, aliás, como o doutor Nuno já referiu, é que a relação não é a mesma com todos os comportamentos aditivos, com a saúde psicológica, o bem-estar e a própria saúde mental. E o que vimos é que as novas tecnologias, embora até sejam mais faladas neste aspecto, até são as que parecem estar menos correlacionadas. No caso do jogo a dinheiro, então, a relação é ténue, se não mesmo praticamente inexistente, e no jogo eletrónico depende se o jogo eletrónico tem lugar em dias com escola ou sem escola, até isso merecia reflexão e o que é que isso quer dizer. Mas isso, se calhar, depois fica para outra oportunidade, mas não queria deixar de dizer isso. Professora Tânia, se quiser responder a algumas destas questões que foram aqui colocadas, a palavra é sua. Obrigada. Portanto, eu acho que realmente são perguntas muito pertinentes e esta visão sistémica torna a questão mais complexa, não é? Porque há vários fatores multinível que influenciam a saúde mental dos jovens e os seus comportamentos aditivos, e é um facto que os adultos de referência têm um impacto muito grande. Portanto, quer os pais, quer os professores, e nós noutros estudos verificamos que realmente também os pais e os professores estão com dificuldades a nível, debatem-se, tanto com este contexto global de incerteza e de intranquilidade de gerir a sua saúde mental. Portanto, eu acho que não há aqui nenhuma receita mágica, mas um dos primeiros passos é este, é as pessoas tomarem a consciência disso, não é? Ou seja, de alguma maneira os pais e professores compreenderem que efetivamente como é que eles estão, ou seja, porque muitos nem sequer têm noção que não estão bem, não é? Portanto, acabar aqui uma forma das pessoas terem noção que não estão bem, poderem ter apoio, quer no contexto laboral, quer no contexto da escola, que também é o contexto laboral, para depois poderem eles próprios estar melhor e estarem mais disponíveis. Portanto, muitas vezes quando nós não temos noção do como estamos, estabelecemos dinâmicas disfuncionais que vão agravar estas situações. E, portanto, um primeiro passo seria tomar consciência disso e procurar apoio. E depois, claro que há outras soluções globais, não é? Como conseguirmos conciliar melhor nos contextos laborais a vida pessoal com a vida familiar, mas isso será uma coisa mais macro. Relativamente a chamar os pais, toda a gente trabalha com pais, sabe que isto é uma questão, não é? Todos nós. Antigamente era a partir do secundário, agora só no primeiro ciclo é que a gente ainda consegue chamar os pais, basta agora a partir do quinto já se torna cada vez mais difícil, e no 11º, 12º temos salas vazias. E, portanto, agora temos boas práticas, ou seja, existem boas práticas de relações da escola com a família, que passa muito por duas coisas essencialmente. Tirar os pais só das reuniões de pais, ou seja, haver outras formas e outras atividades de que os pais façam parte da escola,
como partilha de trabalhos dos alunos, atividades conjuntas do dia da família ou o dia de... Portanto, haver mais atividades, por exemplo, os pais irem mostrar como é que fazem um prato, se têm alguma competência, portanto, haver aqui momentos de partilha que sejam fora das reuniões, e isso vai ajudar a que depois nas alturas, porque o que é que acontece? Eu também sou mãe, não é? E, portanto, a percepção que eu tenho das reuniões de pais é das duas ou uma informação unilateral, em que eu chego lá, estou a ouvir e pronto, e vou-me embora, ou pior, que felizmente nunca me aconteceu, chegar lá e darem a dizer mal do meu filho ou da minha filha, e isso também não é muito positivo. Portanto, haver aqui este momento em que as reuniões, especialmente de feedback menos positivo, serem individuais, e os pais poderem ir à escola noutros contextos de uma maneira mais frequente, no sentido de depois, quando é as coisas menos boas também, isso é mais um dia, mas não só o dia único. Em relação àquilo que disse, eu vou só pegar nesta questão do fim de semana e do não fim de semana. Isso alerta para uma questão que nós fizemos um estudo especificamente sobre a utilização das redes sociais saudável ou não saudável, e verificámos porque é que eu penso que há aqui enfim, um espelho menos claro, porque realmente a utilização das redes sociais também é um fator positivo, especialmente para os adolescentes mais velhos, por várias razões. No fundo, é o gadget que eles têm de relação social. Portanto, o que nós dizemos assim é pior não ter redes do que ter redes a mais. É o que nos dizem os nossos dados. Agora, nos mais velhos. Agora, portanto, é por isso que não é linear. Portanto, no fundo, é bom para a sua saúde mental, mas depois, se for em excesso, e não é só o excesso, é depois, por exemplo, outras variáveis mais complexas, nomeadamente a questão de percepção de segurança, do contexto escolar, etc. E, portanto, aqui utilizar ao fim de semana é mais natural e mais alinhado com o saudável, não é? Ou seja, as pessoas têm o tempo de escola e durante a semana têm outras atividades. E depois, ao fim de semana, há mais tempo livre e eles têm a sua atividade, tempo livre, jogar no computador. Quando eles fazem isso durante a semana, penso que é um aumento de risco, não é? Porque realmente durante a semana há menos tempo livre, e se eles vão utilizar o pouco tempo livre que têm nessa utilização, acabam exatamente por não ter tempo para estar com a família, para estar com os amigos, para estar sem fazer nada, não é? Pronto. Portanto, penso que pode ajudar a compreender um bocadinho esta questão da semana e fim de semana, mas acho muito interessante e podíamos depois pensar mais sobre isso. Obrigada. Obrigado. Professor Alexandre. Sim, aqui as questões são bastante pertinentes, realmente. Aqui a doutora Tânia já abordou aqui um pouco né, destas complexidades em torno, né, das questões da parentalidade, não é, que hoje em dia é muito complexa. Agora, dirigindo um pouco ali para a questão de que medidas poderiam ser tomadas para ajudar, não é, nesta relação entre instituição, pais, crianças, eu diria que seria importante, por exemplo, em vez de haver essa ideia de colocar os pais numa posição de têm que implementar esta medida em casa, alterar esta ideia para torná-los como um membro de uma equipa, ou seja, como membros que ajudam na implementação da medida, não é? De haver um melhor comportamento, de um maior diálogo, de uma maior sensibilização para todas estas questões do uso de substâncias ou do uso de comportamentos aditivos. Portanto, penso que seria uma questão interessante, seria essa, de colocar os pais nesse ponto, porque muitas vezes os pais trazem já, fruto das suas experiências anteriores, não é? Por exemplo, situações de fracasso ou de julgamento, ou sentem que estão com uma falta de controle sobre determinados comportamentos, e isso pode vir a interferir nessa que é a sua perspectiva sobre uma potencialidade de intervenção junto dos seus filhos e das crianças e dos jovens. Penso que seria uma perspectiva interessante torná-los como um membro de uma equipa. Obrigado. Entretanto, surgiu mais uma questão.
que eu vou ler vem de João Penache. Considerando que a sociedade contemporânea parece privilegiar mecanismos de recompensa imediata, estimulação constante e procura de gratificação rápida, frequentemente associados, de forma simplificada, à atividade dopaminérgica, de que forma esta dinâmica poderá influenciar o bem-estar psicológico e os comportamentos aditivos. Paralelamente, faria sentido promover modelos sociais mais orientados para mecanismos de regulação emocional, vinculação e satisfação sustentada, frequentemente relacionados com a atividade serotoninérgica, como estratégias de promoção da saúde mental. E há ainda mais uma questão interessante, uma relacionada com o uso de telemóveis nas escolas, isto é, concordam com a recomendação do Ministério. A outra questão prende-se com o seguinte: qual é a vossa opinião sobre a necessidade ou não de uma intervenção veiculada pelo ICAD no ciclo de vida mais precoce, jardim de infância e primeiro ciclo? Diz aqui que são perguntas dirigidas à doutora Luísa Moraes, mas suponho que todos poderemos responder. Doutora Luísa, se quiser começar, peço-lhe que seja breve, porque o tempo está mesmo a acabar e porque eu sei que estas questões dão aso para aqui muitas questões. Está sem som, outra vez. Consegue? Não tem som. Já perceberam que eu tenho uma PhD? Claro que sabemos que há uma procura de prazer rápido associada ao aumento dos níveis de dopamina nestas sociedades, mas lá está, era aquilo que eu dizia há bocado. Enquanto as sociedades forem assim, e se forem assim durante décadas, 50 anos, 100 anos, se o planeta sobreviver, vamos ter sempre o problema e vamos estar a fazer, às vezes, quase um tratamento paliativo. Portanto, por que é que há esta procura do prazer imediato, mesmo já não em jovens? Teríamos que falar de muitas razões e não temos tempo para isso, mas obviamente que era obviamente muito melhor investirmos em vidas mais simples, menos focada no sucesso equivalente a dinheiro, com valorização dos contactos sociais, do respeito pela diferença, do contacto com a natureza, da proteção da natureza e do desenvolvimento de relações mais serotoninérgicas, no sentido de mais empáticas, mais duradouras, com a procura de um prazer um bocadinho adiado, que no fundo é o prazer da relação, é o amor, não é? E não a recompensa imediata. Agora, a questão dos telemóveis, não sei, Vasco, se quer que eu fale ou se passa a palavra a alguém que queira responder a isto. Eu posso dar a minha opinião, mas como queiram. Se der no minuto, eu depois tenho tempo para dar... minuto, concordo totalmente com a proibição do uso dos telemóveis até ao 9º ano. No secundário, sobretudo no 12º, eu sei que isto cria problemas muito graves às escolas e às vezes tem que ser igual para todos, mas custa-me que um jovem de 17 anos, às vezes de 18, esteja o dia todo na escola e não possa ter sequer um quarto de hora à hora do almoço para ir ver o telemóvel. Custa-me, é a minha opinião. Doutor Nuno e doutora Patrícia, se quiserem num minuto ou dois dizer alguma coisa sobre todas as questões que foram até aqui levantadas. Posso dizer, sobre os telemóveis não irei falar, obviamente, né? Estando eu no Ministério da Educação, portanto concordo, terei que concordar com a medida, é óbvio, mas gostava também de dizer algo que tem vindo a ser desenvolvido, ou seja, desde o perfil do aluno à saída do ensino secundário, que já vem desde 2017, este é um tema central. A saúde psicológica, o bem-estar é um tema central em todas as políticas e em todas as estratégias desenvolvidas no Ministério. É lógico que foi aqui muito referida a questão das famílias, como é que se envolve as famílias. Nós sabemos perfeitamente que cada vez é mais difícil e, portanto, temos que, em conjunto, arranjar estratégias para que as famílias se sintam disponíveis e predispostas a irem à escola, a acompanhar os seus filhos. E, portanto, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto
entre a própria escola e as famílias. O Ministério tem desenvolvido, acima de tudo, ações de sensibilização, ações de promoção destas questões, de tentar trabalhar, mas não é só por si a escola, ou seja, por isso é que eu dizia no princípio, tem que haver um trabalho conjunto entre os diversos setores sociais, porque senão, é lógico que o Ministério, neste momento, por exemplo, está a reforçar as equipas técnicas de apoio, com mais psicólogos, e isso vai permitir também um maior acompanhamento, não só dos próprios alunos. Antes, os psicólogos nas escolas, se bem se lembram, no nosso tempo, novamente, eram apenas só para orientação profissional, ou seja, nós só íamos ao psicólogo para orientação profissional. Hoje em dia é muito mais do que isso. E, portanto, com essa disponibilização de psicólogos nas escolas e outro pessoal técnico, pode haver um maior acompanhamento por parte da escola às famílias, e penso que em conjunto conseguimos puxar os pais para a vida escolar dos seus alunos. Obrigado. Doutora Patrícia, se quiser ainda dispor de alguns minutos, se tiver... Já muito foi dito. Pronto, esta questão dos pais efetivamente é um desafio. Da nossa experiência, quando a Associação de Pais, por exemplo, tem uma dinâmica importante, portanto, se não tornarmos a ida dos pais, e a doutora Tânia também abordou isto, frequentar a escola de forma positiva. Também depois, quando os chamamos com determinados temas, que com certeza para eles até podem ser bastante pertinentes, mas o que muitas vezes os pais partilham é que sentem sempre este dedo apontado. E já basta o que nos apontamos a nós próprios. Eu também sou mãe e, portanto, que nos questionamos diariamente. Se depois temos uma sessão ou um espaço de treino em que percebemos que claramente um dos que frequentam esse espaço irão identificar-se que não fazem tudo bem, porque não há nenhum pai e nenhuma mãe que faça tudo bem. Portanto, também temos que nos despir um bocadinho desses espaços em que vamos claramente orientar as famílias de como é que devem fazer, porque senão persiste sempre a ideia de que estão a ser avaliadas e apontadas. Portanto, onde há essa tradição dessa frequência da escola de forma mais para o bom e para o mau, porque é o espaço onde os nossos filhos estão mais tempo acordados, não é? Durante a semana, eu julgo que isso pode ser muito positivo, e portanto pode ser uma estratégia, e vamos adaptando. Portanto, é difícil. Só aqui para uma questão que estava a ser abordada, a importância também de irmos cada vez mais cedo, pré-escolar, primeiro ciclo, porque trabalhar estas questões e prevenir para os comportamentos aditivos, efetivamente, é começar mais cedo. E dizíamos isto, prevenir na área das substâncias não é só falar de drogas, logicamente. Para as questões do digital, não é só quando os miúdos têm telemóvel ou estão proibidos de ter telemóvel ou têm efetivamente acesso ao telemóvel, é capacitá-los para eles terem uma relação saudável efetivamente com isso da tecnologia, com o menor impacto possível e, sobretudo, aproveitando os benefícios que ela traz, que também são muitos. Obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Antes de terminar aqui o meu papel enquanto moderador e passar a palavra à doutora Alcina, sobre os telemóveis, acho que estamos todos conscientes que isso é uma questão muito complexa e que merecia só por si uma videoconferência só para discutir estas questões, cada vez mais na ordem do dia. A questão da proibição levanta, obviamente, muitas questões, a começar pela sua implementação. Eu posso partilhar que a minha filha está no 9º ano, numa escola onde supostamente a proibição está efetiva, mas eles continuam a usar e, pelo grupo dos pais, sabemos que continuamos a saber tudo em tempo real. Portanto, isso faz também suscitar outras questões. Por fim, queria ler aqui uma mensagem da Elsa Lavado, minha parceira aqui no estudo,
e principal investigadora junto ao ESPAD, que diz: bom dia, queria agradecer ao painel pelos comentários tão pertinentes e enriquecedores. Deixar uma nota ao Dr. Nuno Rodrigues pela sua sempre pronta colaboração na aplicação do questionário. Gostaria ainda de sublinhar que reparei na presença de tantos agrupamentos de escola, que é bastante gratificante ver o interesse demonstrado pelos resultados do ESPAD-ECAD. Obrigado. Portanto, eu faço minhas as palavras da doutora Elsa e queria dizer que, na qualidade de investigador, o que há mais de gratificante é exatamente ver que o estudo e aquele serve para alguma coisa, é discutido, é analisado, é utilizado, os dados não morrem ali e, portanto, muitas vezes temos tanto trabalho e neste caso este estudo é um deles, que dá bastante trabalho a implementar e, portanto, nada mais gratificante do que depois vê-lo discutido, chegar aos pais, às crianças, agradecer também aos professores. E pronto, e da minha parte agradeço a todos e a todas e passo a palavra à doutora Alcina. Obrigado. Obrigada, Vasco. Em linha continuidade do que estás a dizer e muito alinhado contigo, obviamente, estes estudos que o ICAD desenvolve ou se associa ou promove, têm, sobretudo, estão muito ligados quer à decisão, por um lado, à decisão de políticas, quer também, por outro lado, à decisão e à orientação para as medidas e para as intervenções e, portanto, de facto, estão muito focados naquilo que é a melhoria da qualidade de vida, digamos assim, e da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências e do bem-estar e da saúde psicológica, neste caso dos jovens. Agradecer-te a ti e à Elsa pelo desenvolvimento do estudo, a ti em particular agora pela moderação e pela condução destes trabalhos, aos nossos colegas de painel pelos excelentes conteúdos que nos trouxeram e pelas pistas que nos deixaram aqui, muito positivas, muito ricas, foi de uma grande riqueza, tivemos 370 pessoas a assistir a este webinar e queria agradecer a presença também de todos e o interesse que estas videoconferências continuam a suscitar e anunciar também que a próxima videoconferência terá lugar no próximo dia 2 de julho. Estejam atentos às nossas redes sociais e à nossa comunicação externa. Será sobre a descriminalização. Faz 25 anos que se iniciou a implementação da Lei 30 e o início do funcionamento das comissões para a dissuasão da toxicodependência. Obrigada a todos mais uma vez e até à próxima. Obrigada, muito bom dia. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia.